Acabei de chegar aqui em Quixadá, no Ceará. Isso aqui é o sertão brasileiro, a Caatinga. Muitos e muitos avistamentos acontecem aqui em Quixadá. Avistamentos de luzes e também o sequestro de pessoas. Meu nome é Fred Morte, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Um caso de abdução único na ufologia mundial e outro de luzes que frequentemente perseguem aeronaves civis e militares. Uma cidade onde boa parte dos seus moradores acredita ter sido abduzida e estar sendo monitorada por extraterrestres. Dizem que aqui em Quixadá as pessoas são abduzidas e também são chipadas. Será que isso é verdade? Eu vou subir essa trilha agora para ver uma pareidolia que se parece com a cabeça de um ET. Eu distendi um pouco a panturrilha da perna aqui. Cai num buraco, né? Mas eu vou continuar a caminhada. Não é tão longe assim. Acho que dá pra aguentar até lá. É ou não é uma cabeça de um Grey? E é também nesse lugar aqui que o Grupo Ufológico de Quixadá costuma fazer suas vigílias e registrar inúmeros avistamentos sob o comando de Robson Alencar, o famoso Bob Peças. Quixadá não tem explicação, é um santuário. E na cidade em si, não sei se você observou, tem caras olhando como se estivesse vigiando Quixadá. Se você observar do alto, você vai ver que Quixadá é como se fosse dentro de vamos dizer assim, um vulcão. Quixadá chama-se Quixadá, curral de pedra. É o significado de pedra. Ele é rodeado de monólitos. Então, com isso, eu entendo que o Quixadá ele tem uma energia diferenciada. Essa energia, os seres, com certeza, vêm buscar. Que eu tive conversando com alguns deles, me disseram o seguinte: depois do planeta deles, é Quixadá. Eles que falaram. Ah, é? Foi eu, não. Primeiro o planeta deles, depois é Quixadá. Depois Quixadá. Ele disse que Quixadá é especial. Essa é muito boa. Não, incrível. Que é especial, tenho certeza, né? Eu só estou dizendo o que me passam, né? Algo a nossa cidade tem especial que poucas pessoas ou ninguém sabe o que é. Obrigadão. Valeu. Valeu. Dentre os casos de abdução investigados por Bob Peças, está a incrível história do seu Quixinha e de um velho amigo. Quixinha? Opa, rapaz! Tu que é o Quixinha? Dizem que aqui em Quixadá é a terra dos voadores. Até porque teve grandes incidências alguns anos passados, né? Uma localidade aqui perto, chamada Boto. Nesse dia, a gente voltou pela a ponte férrea, né? Ao passar pela ponte, na estrutura, quando a gente já estava saindo, aí a gente do lado esquerdo tinha um capinzal grande, um capinzal assim, mais ou menos dessa altura assim. A gente escutou aquele barulho, faz uns unidos, assim, já rodando e tal, só como fosse um enxame de abelha. De repente o bicho subiu de dentro do capim. Subiu rodando,
Uma nave. Isso. Naquela época, essas coisas se chamavam de aparelhos, né? Não chamava nem de disco. Aqui no Nordeste chamam muito de aparelho. Isso, aí dizia que jogava uma tarrafa, aquela coisa. Sim. Aí, numa velocidade imensa, parece o The Flash. Sim. Aí pra cima da estrutura, né? Aí a gente ficou falando essas coisas, não vamos sair debaixo da estrutura não, porque se a gente estiver em campo aberto, vai pega. Aí o medo bateu, né? Quis correr e escorregou naquelas pedrinhas soltas que ficam em cima, né? Aí ele caiu, foi lá pro pé de uma cerca. Ele escorregou, caiu. Aí ele saiu lá de cima da estrutura, foi pra cima dele e soltou uma luz azulada. Aí lá ele adornou, ele falou meu nome, eu tô congelando, aí pronto, parou. Eu pensei que eu tava seguro ali, né? Mas não, ele soltou a mesma luz sobre essa estrutura também. E a luz, ela vinha como em ti, assim? Como é que tu sentia assim, ele? Ela vinha fina, aí ela abria. Uau. Né? Uhum. Aí quando essa luz foi lá, aí também eu adornei. Tu também apagou. Quanto tempo depois tu acordou? Bom, quando eu acordei já tinha, nessa época lá, tinha uns casebres, pessoas pobres, né? Faz esses casebres até de papelão. Tinha lá uma senhora lá passando álcool e tudo. Aí que eu fiquei na faixa assim de uns 8 a 10 minutos. Nesses 10 minutos que tu apagou, tu não te lembra de ter sido transportado para dentro de uma nave? Foi levado, foi colocado numa maca com vários cristais, né? E tudo. Segundo a mulher que estava passando álcool, né? Quando eu acordei, deparei onde eu estou. Você está aqui embaixo. O rapaz que estava com você se levantou falando alguma coisa, foi embora. Tu chegaste aí algum médico depois? Isso. A única coisa que ficou estranho foi só isso aqui. Ah, tu teve uma marca no braço. Ah. Só isso. E a outra que sumiu já. Sim. Já tá sumindo, ó. Mas então tá. Seu Quixinha, obrigado pelo seu relato. Prazer. E eu, com certeza, eu vou ir atrás de mais histórias como essa. É bom. Aqui em Quixadá. Com certeza. Obrigado. A grande escritora Raquel de Queiroz, nascida em Fortaleza, também foi testemunha do avistamento de luzes nos céus da cidade. Momento que resolveu imortalizar numa crônica para a revista Cruzeiro. Escreveu sobre a beleza e o mistério das luzes, dos objetos partindo rumo ao horizonte do sertão nordestino. Resolvi ir atrás das luzes descritas pela escritora Raquel de Queiroz, num dos lugares mais isolados, quentes e secos do país. O calor de 46 graus da Caatinga pode provocar rápida desidratação e delírio a qualquer explorador. Mas e a visão das incríveis luzes que saem das rochas e grutas da região seriam reais? Eu estava fazendo umas medições com o Geiger embaixo de um monólito e registrei uma pequena presença de radiação que não é exatamente perigosa. Talvez seja uma radiação natural por essas pedras estarem perto de alguma jazida de urânio ou então terem sido expostas a raios e luzes extraterrestres. Mas pode ser só o meu medidor, que ficou com pouca bateria. E a pessoa certa para explicar melhor as características geológicas dessas montanhas e a sua conexão com uma série de fenômenos ufológicos é o piloto e coronel
Weslingon Paiva, que foi perseguido em pleno voo por um objeto voador não identificado. De repente eu recebi um comunicado pelo rádio de um policial em terra de que uma luz estava seguindo o helicóptero. E aí, coronel? Como é que tá o senhor? Mais uma Tudo vez bem? aqui na nossa terra. Mais uma vez. Vamos Muitas lá. novidades, viu? Ah, é? Temos sim. Ah, quero saber todas então, hein? Coronel, eu tive fazendo algumas pesquisas com o contador Geiger e notei uma pequena alteração junto aos monólitos. Existe alguma explicação para isso? Sim, acreditamos que nesse momento você chegou próximo a algum rocha que tivesse um índice altíssimo de materiais radioativos. E para você ter uma ideia, apenas 150 quilômetros daqui, em região no setor norte, nós temos uma das usinas de urânio maior do mundo. Eu estava lendo que a Raquel de Queiroz, há muitos anos, ela teve um avistamento que ela descreveu, né? Sim. E ela fala que ele sumiu como se fosse um computador elétrico, né? Eu acho que, tipo, apertou e... né? E era a mesma nave que opera até hoje. Olha O modelo. Então, os modelos de naves que operam aqui são as mesmas, são circulares, né? Quando é à noite, ela fica em bola de luz, e durante o dia são circulares, mas também ela tem um prato em volta, né? Aqueles formatos de charuto não aparecem muito aqui, ou também aparecem? Raro, raríssimo. Nessa região são raros. Um pouco da ufologia, ela relaciona as naves charuto aos seres reptilianos, né? Vamos usar a lógica. Cada ser é uma raça diferente. Existem variadas raças. Se eles vêm de planetas diferentes, ele tem uma tecnologia própria. Eu cheguei também a uma conclusão de que eles compartilham nave e que as naves que operam aqui, elas foram projetadas para cá. Existem missões do corpo humano, existem missões geológicas, missões atmosféricas e até missões de apresentação. Então eu era comandante de helicóptero e fazia missões de patrulhamento, missões de perseguições, assalto, resgate, uma variada Aqui missões no Ceará. do Ceará. Estávamos voando no centro da cidade e era meio-dia. E recebemos um comunicado da torre de controle de que um objeto se encontrava a 1000 pés no setor norte do aeroporto e que os aviões de grande porte estavam desviando a rota para pouso. Isso estava atrasando os voos e causando preocupação, porque os pilotos, eles avistavam no radar de bordo dos seus aviões e também o controle, ele também avistava através de um radar. Sim. Como é que é ele vê tamanho no radar? Sim, o radar, ele identifica a altura, a velocidade e o tamanho aproximado, né? Então, o radar do controle, ele avistava perfeitamente o alvo, que eles chamam alvo. Certo. E nesse momento, fomos até o local. Não avistamos nada. Informamos a torre que não estávamos vendo nada. E à medida que recebíamos a orientação para aproximar do alvo, ele mudava de posição. Essa aeronave, esse tipo de objetos que atuam na região, eles têm um tamanho padrão, geralmente são de 10 metros, dependendo da missão dele, né? Ele estava pairado e se deslocou em alta velocidade e que a torre de controle informou que foi mais de 3.000 km por hora. Foi um tempo muito curto para uma aceleração muito rápida, né?
Qual a conclusão que vocês tiraram desses casos? O que era isso? Que realmente era um objeto voador não identificado. Eu vou perguntar para o senhor agora sobre um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, que é o caso da abdução do Barroso. Em abril de 1976, o conhecido agricultor e comerciante Luiz Barroso Fernandes protagonizou um dos mais incríveis casos de abdução da ufologia mundial, marcado por estranha regressão mental e o rejuvenescimento da pele em todo o corpo. Às 3 horas da madrugada ele vinha para a fazenda, no qual você está avistando daqui. Fazenda lá. Aí ele teve uma tragédia no meio do caminho, no local chamado Santa Fé. Seu Barroso, como era de costume, por volta das 4 horas da manhã, ele tinha o hábito de ir para a sua fazenda. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o médico da época, ele coloca no prontuário médico que o seu Barroso tinha sido levado por um disco voador. Isso é inédito na medicina brasileira, um médico fazer essa colocação, porque realmente foi muito diferente de tudo que ele tinha visto já. E o seu Barroso foi enviado para Fortaleza para fazer outros exames, né? Meu pai foi um médico aqui em Quixadá por 47 anos e me contou de um paciente que ele atendeu supostamente abduzido por um extraterrestre. A 3 quilômetros da cidade, ele em sua charrete, né, ele escuta aquele barulho como se fosse enxame de abelha. E de repente uma nave passa por sobre ele e logo à frente ela pousa. Em seguida descem 2 seres, de roupas brancas, de estatura pequena, 1,10 m, 1,20 m, com alguma coisa na mão. E ele joga um raio no rosto do seu Barroso. Isso, ele fica desacordado. Então, o encontraram já caído, o dia amanheceu já, e a sua charrete lá do lado. E em seguida passa no local um vaqueiro que conheceu o seu Barroso. O vaqueiro pega o seu Barroso, presta ali os primeiros socorros, né? Pergunta se ele está bem, coloca novamente na charrete e em seguida ele vai continuando a sua viagem até a fazenda. E ele chegou desacordado na casa dele. Ele ficou uma pessoa paralisada. Então os familiares prestaram também os primeiros socorros a ele e ele volta a si. Ele narrou que viu uma luz, daí para frente não viu mais nada e tal. E cada dia que passava, ia se complicando mais o caso, até que ele deixou de falar. E quanto tempo depois de ele ter sido afetado por essa luz, ele começou a perder a memória? Foi muito rápido? Rápido, questão de poucos meses. Ficou perdido, logo aí fui perdendo a mente, lentamente fui perdendo a mente. E não andava mais, só deitado, só dizia uma palavra, que era mamãe. Ele ficou com a mente de criança. Logo levamos para os médicos. Aí os médicos no qual constou que nós levássemos para um psiquiatra de Fortaleza. Vieram vários especialistas, ele foi para Fortaleza e procurando psiquiatra e... Apesar de ele ter vindo a falecer 17 anos depois, mas logo nos primeiros meses ele começou a mostrar sintomas que estava vendo um caso de regressão, de dano cerebral, né? Nesse período de 6 meses, ele que era um homem novo, forte, moreno, e logo ele ficou sem falar e a pele branca e os cabelos brancos. Mais de 10 anos que já estava prostrado, ele já voltou normal com a pele de criança. Normal, pele de criança. Não tinha uma mancha, não tinha nada, pele limpa. Teve uma época que chegaram aí uns cientistas, Psiquiatras de Portugal,
veio da Argentina, veio também de dois da Espanha. Aqui é o doutor Antônio e aqui é meu pai. Experiência se torna roteiro cinematográfico. Qual foi o diagnóstico do médico? Tem uma história interessante aí, né? Não chegava a uma conclusão, né? E o meu pai, como cirurgião clínico, médico perito do INSS, ele assinou. Foi o primeiro caso. Eu acho primeiro e único, né? No Brasil, a pessoa ser aposentada como uma doença desconhecida e supostamente uma abdução. Que isso foi a causa. É tanto que existe o documento no governo federal, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Que na época ele atestou e acatou esse parecer. Eu quero saber onde é que é a estrada onde aconteceu essa luz que atacou seu pai. Eu acredito que aqui é o exato ponto onde o senhor Luiz Barroso foi abduzido. Ele conduzia sua charrete, como fazia todos os dias indo para Quixadá, e um disco voador desceu na frente dele. A visita que fiz ao filho do médico do caso Barroso me levou a querer desbravar alguns dos segredos ufológicos das grutas e cavernas do seu exótico quintal. Coronel, como é que é o nome desse local aqui que o senhor faz as vigílias? Nós estamos em pleno sertão central, em Quixadá, na Serra do Santuário, né? Sim. A 600 metros de altura, que é um lugar muito bom para se fazer vigília, né? Vamos começar essa vigília? Vamos. Aqui, ó. Aproveitar essa lua bonita. E essa lua tá demais, né? E a umidade do ar tá grande que está formando um halo em volta do halo, né? Existem vários casos de abdução aqui em Quixadá. E me conta uma história de um dos casos que tu pesquisou, que eu sei que tu pesquisou vários, né? Um caso ali no Sangrador, os dois estavam na mesa, apagaram, no nada. Mas o índice de abduções, muito alto, o índice de avistamento também. Dizem que aqui em Quixadá é a terra dos voadores. Tem algo aqui em Quixadá que com certeza atrai. Interessante esses casos de abdução, né, Coronel? Porque não é uma coisa normal que está acontecendo e são vários casos aqui na cidade, né? Simplesmente foram abduzidos 1h30 da tarde. Às vezes as pessoas, elas não querem relatar em virtude de terem vergonha de contar os seus casos. Eu conheço 60% dos abduzidos daqui que não tem coragem de chegar e falar. Eu tomei conhecimento, né? Sim. Que uma dessas pedras, ela é o local onde a casa dos discos voadores, né? Eles passam aí... Aqui na tua propriedade. Com o pessoal que fazem aí as vigílias, né? Nós temos mais um caso que foi fatal, e teve mais 3 casos em que as pessoas tiveram a regressão. E o modo operandi de descer foi o mesmo. Jogou um raio na pessoa. O senhor acredita que sejam os mesmos que estejam nessa área? Os mesmos que estejam nessa área. Quixadá é um lugar que o fenômeno e a tipologia de naves parecem se repetir ao longo dos anos. Seria o objeto registrado em vídeo nos anos 90 pelo ufólogo amador Bob Peças o mesmo aparelho que pousou a poucos metros de Luiz Barroso 2 décadas atrás?